Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, ou melhor dizendo, ele está fazendo uma série de preceitos, de votos para a igreja que está em Tessalônica. E eles estão falando sobre a importância desta igreja estar sempre ligada em Cristo. Ele diz no verso 12: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E ele começa a fazer uma série de declarações a partir do versículo de número 15, dizendo: ninguém de vocês dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros. Ele diz: regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre alegres em tudo. Ele dá uma outra orientação extraordinária: orai sem cessar. E o verso 18 ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa série de preceitos que o apóstolo Paulo está passando para a igreja de Tessalônica é no intuito de que esta igreja cresça, é no intuito de que esta igreja alcance o melhor de Deus. Nenhuma orientação dada, é por isso que ele começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima em amor por causa da sua obra. Ele está dizendo: eu quero que vocês valorizem, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês percebam a necessidade daqueles que está ensinando entre vocês. Paulo está dizendo que ele estava com um grande desejo no coração de continuar a ver esta igreja crescer. Aí ele continua dizendo: não extingais o espírito. Ele continua dizendo: não desprezai as profecias, examinai tudo e retende o bem. Tudo isto era para o crescimento desta igreja. Mas como eu disse, nós estamos nesse projeto 21 dias de gratidão. E eu quero com você nesta noite entender o que é gratidão. Eu comecei dizendo aqui a semana passada que gratidão ela não é expressa em palavras. Gratidão é expressa em atitudes. Observem bem o que o apóstolo Paulo está dizendo: em tudo dai graça. Ele está dizendo: sejam gratos por tudo. Aí ele continua dizendo: porque esta é a vontade de Deus. A palavra no original grego aqui quer dizer desejo. Esta vontade aqui quer dizer, é o desejo de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, o desejo de Deus é que vocês sejam gratos em tudo. Eu disse a semana passada que quando nós somos gratos, nós atraímos a bênção de Deus para a nossa vida. Quando somos gratos, Deus muda o quadro da nossa história. Quando somos gratos a Deus, Deus muda a circunstância ao nosso derredor. Eu falei aqui domingo passado sobre a sociedade dos amores póstumos. Sociedade que valoriza ou ama aquilo que já se perdeu. Sociedade que chora pelos mortos e não chora pelos vivos. Sociedade que leva flores para um túmulo, mas não tem coragem de levar flores para aqueles que estão ainda respirando. Sociedade que tem coragem de fazer uma linda ou um lindo túmulo, tudo enfeitado, coisa mais linda, no mármore espelhado, mas não tem coragem de dar o melhor que pode para aqueles que estão convivendo ao teu redor.
Nós estamos hoje sendo gratos pela família. E eu disse na frase que nós postamos hoje no grupo do Facebook, que nós, ou a família, para nós como seres humanos, é o maior bem, é a coisa mais preciosa que Deus nos deu, é o maior patrimônio que Deus colocou em nossa mão. E quantas vezes nós só valorizamos essa, depois que esta, ou que já perdemos esta. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você sabe o que é gratidão? Nós vamos aprender nesta noite o que é gratidão. Diga, mas com mais convicção, nós vamos aprender nesta noite o que é gratidão. Porque às vezes nós achamos que somos gratos, ou às vezes falamos que somos gratos, ou até mesmo agradecemos, mas da boca para fora. Mas se as nossas atitudes demonstram a nossa gratidão, olhe bem, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A primeira característica da gratidão está aqui, Gênesis capítulo 22. Eu fiz algumas anotações rápidas aqui durante o culto, e eu quero que você me acompanhe, por favor. São textos, todos eles conhecidos. Até não fiz questão de colocar textos desconhecidos, para que nós possamos passar rapidamente, porque o horário vai indo embora. Mas olha aí, Gênesis capítulo 22, o versículo de número 18. Olha o que diz aí. Acharam? Gênesis capítulo 22, versículo 18, primeiro livro. Diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto... não, vou esperar os irmãos achar, irmão. Gênesis 22, versículo 18, para ficar bonito, porque se vocês não acharem, vocês não conseguem ler, não é assim? Eu posso agora? Todos acharam? Eu vou repetir: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto? Diga comigo, essa é a primeira característica da gratidão. Pessoa grata é obediente. Amém? O que é gratidão, pastor? Gratidão é obediência. A Bíblia Sagrada diz que um dia Deus aparece a Abraão. Abraão recebe uma promessa de ter um filho, e conforme Deus havia prometido, a Bíblia Sagrada que diz que Deus dá esse filho para Abraão. Nasce Isaac. Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90. Sara era estéril até os 90 anos de idade, ela nunca tinha um filho. Mas agora Deus visita e cumpre a tua promessa. 8 anos aproximadamente depois do nascimento desta criança, Deus chama Abraão e diz: Abraão, vai até Moriá, e ali você vai oferecer o teu filho Isaque em holocausto. Eu vou lhe explicar o que era um holocausto, porque talvez você não entenda ainda. Um holocausto se levava um animal e se montava uma fogueira, preparava um tabuado ou uma forma de colocar aquele holocausto em cima, cortava em 4 partes o animal que ia oferecer e ali queimava até que toda a sua gordura não existisse mais. Isso era um holocausto, isso era um sacrifício. Pastor, misericórdia. Foi isso que Deus pediu para Abraão. Leva o filho da promessa, leva o filho que você conseguiu ter aos 100 anos de idade, leva Isaque e oferece Isaque lá no Moriá em holocausto para mim. A Bíblia diz que Abraão não questiona Deus. Isso é gratidão. Gratidão é ouvir a voz de Deus e não questionar por quê. Gratidão é ouvir a voz de Deus e não questionar para quê. Gratidão é ouvir a voz de Deus e não ficar perguntando quando e como. Gratidão é ouvir a voz de Deus e obedecer. A Bíblia diz que Abraão pega Isaque, prepara os jumentos, albarda, e ali ele segue viagem com seus moços
durante 3 dias até chegar em Moriá. E quando ele chega em Moriá, ele deixa ali o seu filho, melhor dizendo, seus moços, e diz: esperem aqui, porque eu e o menino subiremos para adorar, para oferecer sacrifício, e tendo adorado, nós tornaremos outra vez. Olha o que é gratidão, irmãos. Deus está pedindo um menino cortado em 4 partes, colocado sobre uma fogueira e queimado até que não haja mais gordura. Mas a resposta de Abraão para os seus moços é: fiquem aqui, vai eu e o menino, e tendo adorado, nós iremos. Nós, plural, vai eu e ele, volta eu e ele outra vez, porque eu sou grato a Deus que eu sirvo, e ainda que o meu filho tenha que ser oferecido, Deus vai me devolver de volta, porque eu reconheço o Deus que eu sirvo. Gratidão é ouvir a voz de Deus e saber que Deus tem o melhor para a nossa vida. Gratidão é ouvir a voz de Deus e dizer: eu vou fazer, mesmo não entendendo, porque eu sei que Deus quer o melhor para o meu casamento, quer o melhor para a minha família, quer o melhor para o meu ministério, quer o melhor para a minha vida espiritual. Ei, irmãos, mas está um negócio difícil nesses últimos dias. Está uma coisa difícil. Que você prega uma mensagem dessa aqui num culto por aí, você espanta a multidão, porque ninguém quer ouvir mais falar em obediência, em sacrifício. Ninguém quer mais ouvir falar sobre isso. Eles querem mostrar o benefício. Se prega Gênesis 22 falando da provisão, mas não fala do sacrifício que foi oferecido antes. A Bíblia Sagrada diz que Deus fala com Abraão, e Abraão, ouvindo, vai. No meio do caminho, está subindo um monte. A Bíblia diz que Abraão pega o menino e diz: carrega a lenha. O menino joga a lenha nas costas. Ele pega o cutelo, pega o fogo, e a Bíblia Sagrada diz que vão subindo. Lá pela metade do caminho, o menino olha para o pai e diz assim: pai, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diga, meu filho. Nós estamos levando fogo, nós estamos levando lenha, e estamos levando o cutelo, mas eu já vi o senhor fazendo outros sacrifícios. Parece-me que está faltando algo. O pai olha para a criança, e a criança olha e diz assim: cadê o cordeiro, pai, para ser oferecido? Imagina o pai olhando para a criança e pensando na resposta que ia dar. Já pensou, meu irmão? O pai olhando para o filho dizendo: filho, Deus pediu você. Deus disse que é para chegar lá em cima e imolar você, meu filho, oferecer em sacrifício. Mas o pai era tão grato por aquilo que Deus já tinha feito, que ele sabia que Deus ia fazer o milagre outra vez, que a provisão ia chegar de novo, que o milagre do sobrenatural ia acontecer mais uma vez, que Deus ia entrar com a sua ação mais outra vez. Ele diz: filho, fica tranquilo, porque Deus vai preparar o cordeiro. Mas o coração do pai está pulsando e dizendo: Deus mandou eu te levar e lhe oferecer, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Isto é gratidão. Diga para quem está do seu lado: isso é gratidão. É obedecer a voz de Deus. Chega lá em cima do monte, ele prepara o holocausto, coloca lenha. Quando ele prepara tudo, ele chama o menino e diz: vem cá, filho, olha a situação. Pega o menino, deita sobre o holocausto, amarra o menino pelas pernas e pelas mãos. E eu imagino no seu coração ele dizendo assim: eu conheço o Deus que eu sirvo. Depois de tudo preparado, ele pega o cutelo. Você sabe o que é um cutelo? Aquela foicezinha de cortar arroz. Ele levanta para o céu e diz: Deus, o Senhor pediu, e se tem uma coisa que eu aprendi é ser obediente. Mas eu sempre fui grato pela vida do filho que o Senhor me deu, filho que nós não tínhamos possibilidade de ter, mas eu estou devolvendo o que é teu, não é meu. E quando ele levanta o cutelo para imolar a criança, a Bíblia diz que um anjo aparece no céu e diz: Abraão!
Abraão olha para o céu e diz: para, porque Deus hoje conheceu você de perto. Deus sabe que você está disposto a obedecer, e por causa da sua obediência, Abraão, Deus vai te fazer próspero. Por causa da tua obediência, todas as nações serão benditas em tua semente. Abraão, por causa da tua obediência, a tua nação será tão grande, o teu povo será tão grande como a areia do mar, como as estrelas que há no céu. Abraão, deixa eu lhe dar uma notícia: eu vou te abençoar de uma forma muito grande, vou multiplicar tudo que você tem. Olhe para quem está do seu lado, diga: gratidão é obediência, e obediência atrai a bênção de Deus. Perdoe-me, mas eu preciso falar. Não tem nada escrito não, Deus vai mandando, eu vou falando aqui. Sabe por que tem muita gente que não sai do lugar? Vou ter que dizer: por causa da desobediência. Tem muita gente que não sai, patina e não consegue sair. Eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite, porque Deus quer mudar a sua circunstância. Eu vim aqui para ser profeta de Deus sobre a tua vida. Deus quer fazer você ir avante, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer fazer você crescer. Preciso fazer então, pastor, em nome de Jesus, aprenda a ouvir a voz de Deus hoje. E quando Deus bradar no teu coração, quando Deus falar, diga: Deus, eis-me aqui. Deus, eu estou disposto a obedecer. Isso é gratidão. Uma gratidão atrai a bênção de Deus. Dá uma cutucada em quem está do seu lado, diga assim: Deus quer mudar a sua circunstância. Talvez a esposa diga assim: ó, Deus quer mudar a nossa circunstância. Mas quando, pastor, isso vai acontecer? Quando você colocar em atitude, não em palavra, porque em palavra nós somos bons. Eu falei na terça-feira aqui que essa revolução informacional nos fez nos tornar poetas. Nós somos tão bons em palavras que nós vamos para redes sociais, nós escrevemos coisas que nem nós imaginamos que daríamos conta de fazer. Mas às vezes nas atitudes nós não damos conta de expressar. Olhe para mim aqui. Deus está dizendo comigo, com você, para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus: obedeça a voz de Deus quando ela bradar no teu coração, e se prepare para a bênção de Deus acompanhar a sua vida. Êxodo, melhor dizendo, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, então as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. A bênção de Deus vai ter que alcançar a tua vida em nome de Jesus. Apenas seja obediente e se prepare para o melhor de Deus. Você está pronto para ser grato? Não, você não entendeu. Você está pronto para ser grato? Diga comigo: gratidão implica em obedecer. Eu posso continuar? Vamos lá mais para frente, Josué capítulo 14, outro texto conhecidíssimo, verso 8. Josué 14, verso 8. Eu só vou frisar rapidamente aqui os textos, porque o horário já foi. E eu ainda quero orar contigo nesta noite. Josué capítulo 14, verso 8. Todos acharam? Diz assim o verso 8: mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, meu Deus. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olhe para mim. Nós não estamos vivendo diferente como no tempo do povo de Israel. Deus dá uma ordem para a liderança, para Moisés. Diz: Moisés, manda 12 espias, o maioral de cada cidade, porque eles que vão herdar a terra mesmo. O maioral de cada tribo, 12 sobem. Da tribo de Benjamim, Levi, e vai subindo.
Diná, e vai subindo, José, Benjamim, e vai subindo Rubens, e cada um deles, um representante. Mas quando eles chegam na terra, eles enxergam uma dificuldade de se alcançar a terra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ninguém disse que ia ser fácil. Tem muita gente dizendo por aí que é facílimo, mas é mentira. A minha Bíblia não diz que é fácil. Chegaram na terra e quando eles olharam a terra, realmente, tudo que Deus havia prometido é bonita, terra que mana leite e mel, só que não era fácil. Jesus um dia falando sobre o céu diz assim, ó: ei, o céu é coisa linda, é o lugar onde eu vou preparar para vocês e morar comigo. Só que eu já vou avisar para vocês, não é fácil. Eu imagino os discípulos, mas como, Jesus? Por que não é fácil? Porque há dois caminhos, e só um deles leva para o céu, e o caminho mais difícil é o que leva para o céu. Jesus disse: há um caminho largo, e muitos irão passar por ele, porque é fácil de andar por ele, mas ele conduz à morte eterna, ao inferno. Mas há um caminho estreito, difícil de passar, esse conduz à salvação. Então diga mais uma vez para quem está perto de você: ninguém disse que ia ser fácil. A Bíblia Sagrada diz que então todos olham para a terra e diz: realmente o que Deus prometeu é verdadeiro. Só que tem um problema: terra de gigante, eu não vou enfrentar gigante. O outro disse também não. Imagina outro dizendo: não vou colocar minha família em risco tentando enfrentar esse povo. E a Bíblia diz que os 12 voltaram para mostrar que a terra realmente era terra boa, trouxeram um cacho de uva. E a Bíblia diz que o cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Imagina o tamanho. Um homem só não conseguia carregar um cacho de uva. 2 homens segurados num cacho de uva. E a Bíblia diz que chega e eles começam a dizer das maravilhas que há na terra. Está aqui a prova, Moisés, que a terra é boa. Está aqui a prova que a terra é terra que mana leite e mel. Só que tem um problema: nós não iremos lá. Por quê? Porque é terra de gigante e nós não iremos vencer contra aquele povo. Levanta-se Caleb e Josué no meio do povo e diz: calem vocês, nós conseguiremos sim. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Olha para as vitórias passadas que Deus já nos deu e vamos crer na promessa. Deixa eu lhe dar uma notícia aqui, irmãos, sobre promessa de Deus, porque às vezes a gente ouve a promessa de Deus e a gente fica indagando: por que Deus não cumpriu? Cadê a promessa que não vem? Por que Deus não fala? Por que Deus não agiu? E deixa eu dizer uma coisa para você: promessa de Deus é algo inexplicável quando você ouve, e é inexplicável quando ela acontece. Então não é para ser entendida, é para ser vivida. Viva a promessa de Deus sobre a sua vida em nome do Senhor. E eles queriam entender a promessa de Deus. Não dá. Era essa a queixa deles. E a Bíblia diz que Josué e Caleb levanta dizendo: nós conseguimos, nós vamos perseverar. E a Bíblia diz que aqueles 10 espias contaminaram o coração do povo. Olhe para mim aqui, irmão. Você lembra o primeiro texto que foi lido aqui nesta noite pela diaconisa Juliana? Quando Jesus está ensinando sobre o fermento dos fariseus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Está falando de religiosos que pregavam o livro da lei, mas fazia com que o povo distorcesse o evangelho da salvação de Cristo. Fazia com que o povo distorcesse o evangelho de Cristo. Jesus prega, Jesus ensina, Jesus instrui, Jesus fala. E a Bíblia Sagrada diz que os fariseus e os saduceus vinham e distorciam tudo que era ensinado. Jesus falou: cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, estraga a massa inteira. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado, cuidado. Estão pregando muita facilidade por aí. Isso estraga a massa. Porque coloca-se na cabeça dos cristãos da época que é tão fácil e tão rápido para se alcançar a promessa de Deus, que quando o cara enfrenta a primeira dificuldade, diz: mas cadê? O que o pastor pregou? Não, será que não está valendo a pena ser crente? Não está valendo a pena ser cristão? Vou perder tempo, porque a facilidade está sendo pregada, se leva da massa, prejudica, estraga. Agora olha a declaração de Josué.
Os meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, ou seja, contaminaram o povo. Os meus irmãos que subiram comigo levedaram a massa, fizeram com que o povo não entendesse a perspectiva de Deus, entendesse somente a perspectiva humana. Aí ele aponta para ele, olha aqui, ó, esse dedão que aponta para os outros foi apontado para ele. Ele diz: mas eu, irmão, e não tem coisa mais gostosa do que você apresentar o dedo indicador para você mesmo, dizendo: mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu tinha 40 anos quando me fizeram a promessa, Josué. Já se passaram 45. Já sou da idade de 85. E porque eu perseverei em Deus, tenho a mesma força para entrar e para sair, para lutar e para vencer, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: gratidão implica em perseverar, porque nós somos bons em cobrar o que Deus não fez hoje para nós. Muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez ontem. Eu disse que a sociedade atual tem memória curta. Esquecemos do que Deus realizou anteontem. Esquecemos do que Deus realizou o mês passado. Esquecemos do que Deus realizou na nossa vida o ano passado. Isso é gratidão, implica em perseverar. Porque Deus não fez aquilo que eu queria hoje, eu vou deixar de ser crente. Porque Deus não fez aquilo que eu queria hoje, eu não vou mais no culto. Porque Deus não fez aquilo que eu queria hoje, eu vou mudar de igreja. Porque Deus não fez aquilo que eu queria hoje, eu não vou ouvir mais aquele pastor. Olhe para mim aqui, irmão. Você se lembra do que Deus fez ontem? Não entendi. Você se lembra do que Deus fez ontem na tua vida? Como é que está o seu casamento hoje? Como é que está a sua família hoje? Como é que está a sua finança hoje? Como é que está a sua vida espiritual hoje? E como é que está o seu ministério hoje? Olhe para isso, irmão. Você sabia que se nós não olharmos para o amanhã, olhando as boas experiências, nós temos uma tendência de parar no meio do caminho? Um corredor, quando está em uma maratona de 40 quilômetros, ele nunca pode colocar a sua visão no que ainda falta percorrer. Ele tem que sempre estar atento ao que ele já conseguiu correr anteriormente. Cada vez que você olhar e dizer: falta ainda 10 quilômetros, ei, lembre-se que você já correu 30. Cada vez que você olhar dizendo: estou no meu limite, mas ainda falta 5, lembra: eu já tive força para correr 35, então não vou desistir desses 5 agora. Isto é perseverar. Quantas vezes nós olhamos para a circunstância e nós vemos só a perspectiva do ontem. Josué capítulo 14 verso 8: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu não. Eu perseverei. Quantos anos, pastor? 1, 2, 3, 4, 45. Perseverei em seguir ao Senhor. E hoje eu quero o que Deus prometeu para mim. O que você quer, Caleb? Eu quero a terra de Hebron. É terra de gigante, filho. Não dá. Há 45 anos atrás eu não tinha medo de gigante. Eu acreditava no poder do meu Deus. Já estou com 85 anos e continuo sem ter medo de gigante, porque eu creio no Deus da minha salvação. Vamos embora aqui, estou terminando quase. 2 Samuel, capítulo 12. Me acompanhe, por favor. 2 Samuel, capítulo 12. Você consegue entender isso aí rapidinho comigo? Achar rapidinho comigo, por favor? Eu vou lendo aqui para nós passarmos. O horário já foi. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu
e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou-o. Então veio à sua casa, lhe pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Então seus servos resolveram arrozoar entre si, ou disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Enquanto a criança ainda estava viva, e choraste, mas porém jejuaste e choraste. Mas pela criança morta, depois que a criança morre, você se levanta e come pão. Versículo 21, é o último que eu li. Então lhe disseram os seus servos: que é isso que você faz? Enquanto a criança está viva, você jejua e chora, mas depois que a criança morre, levanta, vai para a mesa e come pão. Não estou entendendo nada. Se você não lembra, eu vou te fazer lembrar a história. Davi comete 2 pecados aqui. Um é o pecado do homicídio. Ele manda Urias, marido da mulher de Betseba, à frente da batalha para que morresse. Foi proposital. Ele comete um segundo pecado, o pecado do adultério, porque um dia ele se levanta e vai até a sua casa, até a sacada do seu palácio, e quando ele dá uma olhada de longe, ele vê a mulher de Urias, Betseba, tomando banho. Ele olha e deseja ter aquela mulher. Então ele manda um dos seus servos: vai buscar ela. Buscaram aquela mulher, e Davi se deita com aquela mulher, praticando aqui adultério. Quando ele descobre então que o marido daquela mulher era fiel ao seu rei, ele chama o marido dela, vai na frente da batalha. E a Bíblia diz, como ele era obediente, ele foi na frente da batalha e morre no campo de batalha. Um dia o profeta Natã chama Davi e diz: Davi, quero lhe contar uma história. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, e tinha um que tinha apenas uma. Vindo alguém visitar a sua casa, ele foi no vizinho, apanha aquela única ovelha que ele tinha, mata e oferece para o visitante. E um homem desse é digno de quê? Davi se levanta e diz: é digno de morte. O cara tinha um monte de ovelha no curral dele e matou a única que o outro tinha. Ele diz: precisa morrer. Natã, profeta Natã, olha para Davi e diz assim: este é você, porque você tem várias esposas, mas você pegou a única que Urias tinha, deitou-se com ela e ainda mandou Urias na frente da batalha para que morresse. Este homem é você. E por causa do teu pecado, nunca mais Deus afastará a espada da tua casa. E esta criança da qual Betseba está grávida, está no seu ventre, ela morrerá. A Bíblia Sagrada diz que a criança então agora fica doente, nasce, fica doente. E então Davi vai para dentro do templo. Olhe bem, Davi então se prostra diante de Deus, jejuma durante alguns dias, coloca-se em pano de saco, chora pela vida da criança. E a Bíblia Sagrada diz que então a criança morreu. Você está acompanhando a mensagem? Está conseguindo compreender, irmãos? Eu gosto de explicar a mensagem para você entender. E de repente ele ouve os seus funcionários, os seus servos, arrozoando ou conversando baixinho entre si, dizendo assim: e agora, como é que nós avisa para o homem que a criança morreu? De lá de dentro ele olha e ele entende a expressão verbal daqueles servos. Se levanta, vai e diz assim: me digam a verdade, a criança morreu? Morreu. Então ele vai para o seu palácio, ele se banha, ele se troca, ele se arruma, agora volta, senta na mesa, entenda aqui comigo, e pede o pão. Isso aí incomodou os servos de Davi. Se incomoda os servos de Davi a um ponto de alguns terem a ousadia de dizer: meu Senhor, nós não estamos entendendo nada. Enquanto a criança vivia, o Senhor jejuava e chorava, mas agora que a criança está morta, meu Deus, o Senhor senta na mesa e come pão? Davi olha e diz assim: jejuava eu porque achei que poderia ter
a piedade ou a compaixão de Deus. Mas agora a criança está morta. O que eu posso fazer? Pastor, isso é a declaração de um pai sem sentimento. Ele chorou enquanto estava vivo e não depois de morto. Ele chorou enquanto a criança estava doente, mas não depois que a criança havia enterrado. Mas Davi estava dizendo aqui: eu sei, entendo que a disciplina de Deus é para o meu bem, em meu favor. Você sabe qual é o maior defeito dessa geração? Olhe para mim. Você sabe qual é o maior defeito dessa geração? Esta geração não gosta de ser disciplinada. Se alguém chegasse na minha casa, isso há 25 anos atrás, e eu passasse na sala, ou onde minha mãe e meu pai conversavam com alguém, você sabia, irmãos, que eu era formado em fazer leitura de olhar? Hoje se faz muito leitura labial. Eu era especialista em ler o olhar da minha mãe. Ah, quem dera se a minha mãe estivesse conversando com alguém e eu entrasse no meio. Minha mãe olhava e eu dizia: já era. Meu Deus, depois que sair, eu já ia para o quarto orar. Deus, faça minha mãe esquecer, não deixa. Meu pai nunca foi muito de corrigir, mas minha mãe, irmão, levava o negócio ao pé da letra. Quando eu via minha mãe me olhando, eu já sabia que a coisa ia ficar ruim. Essa sociedade não gosta de ser corrigida. Você olha para o filho hoje de 10 anos e fala que vai lhe dar uma disciplina, ou que vai lhe corrigir. Ele tem a ousadia de olhar no teu olho e dizer assim: eu vou atrás do conselho tutelar, eu te denuncio. É uma sociedade que não gosta de ser corrigível. E não é diferente, nós não podemos reclamar das nossas crianças. Sabe por que nós temos dificuldade de corrigir os nossos filhos, igreja? Porque nós também não gostamos de ser corrigido. Nós viemos para um culto onde a palavra de Deus nos disciplina, nos corrige. Nós chegamos em casa e temos a coragem de falar na frente dos nossos filhos que a mensagem foi dura, que o pastor é ignorante, que o pastor é duro demais. Sabe quando você vai corrigir o seu filho? Nunca, porque você não está dando o exemplo de ser uma pessoa corrigível. Teu filho já cansou de ouvir você falar mal do pastor. O seu filho já cansou de ouvir você falar mal do pregador. Sabe quando o seu filho vai aceitar correção? Quando você ser o exemplo para ele. Esta sociedade não gosta de ser corrigida. É por isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: gratidão é aceitar a disciplina de Deus. Quando Davi está na mesa comendo, o menino está morto, alguém pergunta por quê? Ele está dizendo: eu estou aceitando a disciplina de Deus na minha vida. Eu estou aceitando o que Deus falou que ia fazer sobre a minha vida. É daqui para frente que eu quero tocar agora. Pastor, eu achei que as mensagens da gratidão ia ser um negócio mais light. Estou pregando Bíblia, irmão, não estou pregando nada meu aqui. Você está acompanhando comigo na Bíblia? Isso é gratidão. Gratidão é olhar para Deus e Deus dizendo assim: filho, vou te corrigir. Tu dizer: Deus, pode, eu sei que é para o meu melhor, eu sei que é para o meu bem. Eu imagino Davi comendo na mesa e dizendo assim: Deus poderia ter feito algo muito pior. Deus poderia ter exterminado toda a minha casa. Deus poderia ter tirado o meu reinado. Deus poderia ter feito coisas maiores. Mas olha o benefício de Deus sobre a minha vida. Diga comigo: gratidão é aceitar a disciplina de Deus. Lá no livro de Hebreus, o autor diz assim: nenhuma disciplina, diga comigo, nenhuma, a princípio parece ser de gozo. Quem é que se alegra quando é disciplinado? Só eu era. Quando eu apanhava, eu saía rindo em casa. Oi, que maravilha, levei uma taca hoje. Você acredita nessa história? Acredita não, meu irmão, que eu chorava quase o dia inteiro.
quando era corrigido pela minha mãe, ficava o dia todo amuado dentro do quarto. Mas uma coisa que eu sempre entendi: a minha mãe queria o meu melhor. A minha mãe queria ver o meu crescimento. Minha mãe queria que eu me tornasse uma pessoa honesta. Eu contei de uma experiência que eu tive aqui, deixa eu aproveitar esses minutos. Eu fui na casa de um primo meu e tinha um carrinho velho, sem roda. Sabe aquelas carcaças de plástico? Era só a carcaça, literalmente. Não tinha rodinha, não tinha nada, só aquela carcassinha. E ainda por cima era um Fusca. Se eu soubesse, irmãos, o que era um Fusca na época, eu não tinha apanhado daquele tanto. Fui lá, no final, quando eu saí, peguei e levei para casa. Lá em casa os carrinhos que eu tinha era feito de sardinha, litro de óleo. Hoje os litros de óleo é de plástico. Antigamente era uma latona de ferro dessa grossura. Meus carrinhos eram feitos daquilo. E aí eu achei aquilo interessante. Nunca tive um carrinho desse. Vou levar, não tá, ninguém está usando, está jogado aqui. Peguei. Uns 2 dias depois minha mãe descobre aquele negócio e diz: quem te deu? Eu disse: não, peguei. Nunca fui de mentir, irmãos. Se a minha mãe dissesse: vem cá para apanhar, eu vinha na hora. Hoje o menino corre, vira o Zé Tela, esconde. E pai ainda tem que pedir misericórdia para o filho. Não, minha mãe dizia: vai lá e arranca a vara e volta. Eu ia lá, arrancava e voltava para levar a disciplina. Minha mãe ensinou uma coisa para nós: nunca minta dentro da casa, porque o dia que você mentir, a disciplina vai dobrar ou vai triplicar. Então nós aprendemos a nunca mentir. Minha mãe disse: na onde que arrumou isso? Disse: peguei lá na casa do Diego, era um primo meu. Mas ele te deu? Não, estava no quintal jogado, era trem velho. Ela catou uma vara, meu irmão. Nós andamos mais de 1 quilômetro. Eu na frente, ela com a vara atrás, e eu desesperado para chegar logo e devolver aquele carrinho velho. Devolvi, tive que pedir perdão por ter pegado sem pedir. E eu confesso para vocês que eu fiquei revoltado. Minha mãe não deveria ter feito isso. A minha tia olhou e disse: para que tu fez isso? É coisa velha, o lixo vai levar. Ela disse: não era dele, ninguém deu para ele. Voltei para minha casa e depois eu comecei a compreender que a minha mãe queria me ensinar com aquilo. Você sabe por que eu consigo ser honesto hoje? Porque a minha mãe me disciplinou. Você sabe por que eu consigo levar minhas coisas aos pés da letra hoje? Porque a minha mãe me deu uma disciplina. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a disciplina te levará a ser melhor. Paulo, o escritor aos Hebreus, diz: nenhuma disciplina a princípio parece ser de gozo, mas depois, olha, diga para quem está do seu lado: não é agora, porque agora ela vai provocar tristeza, mas depois ela produzirá frutos pacíficos. Diga comigo assim: disciplina é uma marca da gratidão. Porque quando eu aceito a disciplina de Deus, eu estou aceitando ser melhor. Diga comigo: estou aceitando ser melhor. Diga: quando eu aceito a disciplina de Deus, estou aceitando ser melhor. Tem muita gente, irmão, eu falei aqui, se não me engano foi na terça, no culto de ensino, que peca e prefere esconder pecado. Peca e prefere mudar de cidade. Peca e prefere mudar de igreja. Porque eu não aceito ser disciplinado, não aceito ser corrigido. Olhe para mim aqui, irmão. Pessoas que têm essa característica nunca conseguem desenvolver, porque o que produz crescimento é a disciplina. Olhe bem, a princípio não é de gozo, mas depois produz frutos pacíficos. Jó 42, a última aqui, eu já vou encerrar. Se coloca de pé, por favor. Mas abra comigo, por favor, Jó capítulo 42, versículo de número 1. Você está compreendendo o que é gratidão? Certeza? Meu Deus, diminuiu, amém.
Você está entendendo o que é gratidão? Jó capítulo 42. Posso ler? Versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não conhecia, do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia nada. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Isso aqui é Jó, depois de uma experiência drástica. Aí ele diz no versículo 5: Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, até agora eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu tenho experiência pessoal contigo. Eu te conheço de perto. Eu sei quem és o Senhor. Verso 2, ele fez uma declaração dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Olhe para mim, quarta e última, encerra aqui. O que é gratidão, pastor? Gratidão é aceitar que tudo que Deus faz tem um propósito. Ah não, pastor, o sofrimento também. Pastor, a dificuldade também. Pastor, e a tribulação que eu estou passando também tem um propósito. Jó perde tudo, irmão. 7.000 ovelhas, 500 jumentas, 500 juntas de boi. Meu Deus. 3.000 camelos. Você acha que ele perdeu muito? Ainda não. Vem agora a notícia mais terrível. Jó, os teus 10 filhos morreram enquanto estavam festejando na casa do primogênito. Veio um vento, deu sobre a casa, e os 10 morreram. Imagina o coração de Jó agora disparando, a pressão dele subindo para 20 por 16 ou 18. E ele dizendo: não é possível. A mulher olha para Jó desesperada e diz assim: Jó, você entendeu a notícia? Esperando que Jó proferisse alguma coisa má. Só gruda na roupa, irmãos. Rasga. Raspa a cabeça. Entra para um pano de saco. Senta na cinza e começa a jogar terra sobre si. Você sabe o que simbolizava o ato de jogar terra sobre si? Ele estava dizendo: eu sou pó, não sou nada. É Deus que está no controle. É Deus que decide o que faz. É Deus que decide se dá ou toma. É Deus que decide se eu continuo ou se eu paro por aqui o fio da minha história. Quando alguém fica indignado olhando para Jó e dizendo: que reação que esse homem está tendo? Ele olha e diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Poderia Deus me dar o bem e eu não aceitar o mal de Deus? Sabe o que ele estava dizendo? Que tipo de pessoa ingrata sou eu? Que tipo de ingratidão é essa, em que eu recebo tudo de bom e depois não aceito receber a punição de Deus, não aceito receber o mal do Senhor? E a Bíblia diz: em tudo isso, Jó, capítulo 2, versículo 20, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 20, e em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor, Jó não abriu a boca para murmurar. Jó passa do capítulo 3 até o versículo capítulo 38, questionando a Deus, querendo entender Deus, querendo conhecer Deus de perto. Aí no capítulo 38 Deus começa a falar com Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei os céus? Onde você estava quando eu criei a terra? Quem é você, Jó, para contar as estrelas do céu? Você consegue, Jó, pegar toda a água que existe na terra? Eu consigo pegar. Você consegue contar as estrelas? Eu consigo contar. Jó, você consegue amontoar toda a areia que existe na terra? Eu consigo juntar tudo em um balde só.
só. Deus está dizendo para Jojó: quando eu decido fazer, eu faço. Se eu disser que tem que ser assim, tem que ser assim. Gratidão é entender que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. Não murmure, meu irmão, não indigne-se contra Deus. Diga: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu estou na tua presença. Está difícil, mas o Senhor vai me sustentar. Senhor, quando eu não conseguir andar mais, o Senhor vai me pegar pelo colo. Diga comigo: isso é gratidão. Gratidão não é escrever no Facebook eu sou grato. Gratidão não é escrever no WhatsApp que eu sou grato. Gratidão não é ligar para alguém e dizer eu te agradeço por alguma coisa. Gratidão não é receber o bem de alguém e dizer muito obrigado. Gratidão é tudo isso aqui. Você quer viver o melhor de Deus sobre a tua vida? Irmãos, eu estou profetizando, são 21 dias que eu estarei profetizando aqui. E olha que eu não tenho costume de ficar fazendo isso. Não tenho. Mas eu estou profetizando aqui durante esses 21 dias que a sua história vai mudar. Estou profetizando durante 21 dias que vai acontecer algo diferente na tua vida. Pastor, quando? Quando eu entender o que é gratidão.